Estamos de volta com o Estúdio 360, segunda edição, nesta segunda-feira. E hoje nós estamos recebendo aqui na nossa bancada o deputado Messias Donato, do Republicanos. Ele que tem uma carreira já que a gente pode considerar meteórica. Ele estava como vereador e agora já está cumprindo o seu primeiro mandato como deputado federal. Muito boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite, Cacá. Alegria muito grande estar aqui com vocês. E aqui comigo na bancada está Vitor Vogas, nosso colunista de política, que vai fazer a primeira pergunta, Vitor. Obrigado, Cacá. Boa noite a você. Boa noite, deputado. Bem, minha primeira pergunta ao senhor é sobre a sua eleição. Vamos dar alguns passinhos para trás, deputado, perguntar ao senhor sobre sua votação, que teve uma peculiaridade, aliás, duas peculiaridades. Em primeiro lugar, o senhor, dos 10 deputados federais eleitos pelo Espírito Santo, foi o que entrou com a menor votação, né? Foi um total de 42.640 votos. E o segundo detalhe mais interessante é que desse total, 31.341 votos do senhor vieram de Cariacica, ou seja, assim, arredondando, de cada 4 votos do senhor, 3 vieram de Cariacica. E a gente sabe que o seu principal cabo eleitoral foi o prefeito, Euclério Sampaio. Ele fez um esforço muito grande na sua eleição. O senhor chega à Câmara dos Deputados como o deputado de Cariacica e mais especificamente como deputado do prefeito Euclério Sampaio? Então, Vitor, muito importante a sua pergunta. Eu chego na Câmara Federal com responsabilidade muito grande, claro, né, com a minha cidade, com a cidade de Cariacica, com o prefeito Euclério, que é um especialista, né, em pisar valores. Euclério, a gente observa que ao longo da caminhada, as pessoas que passaram pelo gabinete do Euclério Sampaio, né, o Denil Silva está lá na Assembleia Legislativa, Vitor Linhares, né, vice-prefeito de Vila Velha e também deputado federal, Messias Donato, secretário de governo na Câmara Federal. Então, Euclério é um especialista e quem está perto de Euclério é um líder que não é um líder eucalipto, né? Ele é um líder que quem está perto dele cresce. Euclério virou como se diz, um headhunter aí, um coach, né? Caçador de talentos, né, na política. Agora, insistindo um pouquinho na pergunta, trazendo a questão mais para o exercício do seu mandato parlamentar agora, o senhor pretende dar prioridade ao município de Cariacica nas suas ações, lá em Brasília, lá na Câmara? O nosso olhar, né, do mandato de deputado federal, claro, né, pelo que a cidade nos correspondeu nas urnas, não tem como o nosso olhar, o nosso esforço e o nosso trabalho está voltado, sim, para a cidade de Cariacica. Fui vereador na cidade, né? Secretário de governo na gestão do prefeito Euclério, chefe de gabinete, um período fiquei na Secretaria de Saúde também. Isso fez com que a cidade nos conhecesse um pouco melhor e, é claro, esse sentimento de pertencimento do povo cariaciquense fez com que nós tivéssemos uma votação muito importante que foi predominante na nossa vitória. Deputado, daqui a pouco a gente vai falar um pouco a respeito das suas propostas, da sua agenda, suas ideias que o senhor pretende verem aprovadas lá na Câmara. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor tem uma trajetória ligada, como disse o Vitor, a Euclério, ligada à sua igreja, né, Igreja Quadrangular, se não me engano. Tem um perfil que é assumidamente um perfil de mais conservador, né, de um homem mais conservador, um político mais conservador. O senhor imagina que dá para trabalhar diante de um governo federal que é conhecido justamente por estar num polo oposto, ou seja, é um governo que é apontado como um governo progressista, de esquerda, e que tem feito parte, lógico, dessa polarização de uma maneira muito importante. O senhor acha que dá para conseguir, por exemplo, efetivar projetos, trazer verbas com um governo assim? Cacá, a nossa postura na Câmara Federal, eu sou do Partido Republicanos, né? Sim. E o Partido Republicanos já assumiu uma postura de independência, né? Ele não faz parte da base e também não faz uma oposição a qualquer custo. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa se desenvolver, precisa gerar emprego, gerar renda. Então, pautas que sejam importantes para que o Brasil possa caminhar, não vejo nenhuma dificuldade, seguindo a orientação do nosso partido, do Republicanos, nós votaremos sim em pautas que é importante para o governo, mas em primeiro lugar, importante para o povo brasileiro. Eu costumo falar que
que nós somos cerca de 200 milhões, né, de passageiros em um voo, né, e o presidente atual ele é o comandante. Então, eu não posso torcer para que esse avião, essa aeronave caia, né? Pelo contrário, né? Se cair, todos nós, brasileiros, iremos morrer. Então, pautas importantes, né, de crescimento do país, desenvolvimento, nós estaremos juntos. Agora, pautas sensíveis, né? Defesa da vida, defesa da família, defesa dos valores cristãos. Isso aí eu serei um leão para poder estar defendendo essas pautas durante o nosso mandato. Oposição ao governo Lula, então, o senhor descarta, não se considera? Podemos dizer, Vitor, que nós iremos exercer um mandato de independência, né? Sim, perfeito, deputado. E quanto à sua relação com o atual governo Casagrande? O senhor foi um dos representantes na eleição estadual passada, de outubro, o senhor foi um dos representantes do chamado voto Casanaro no segundo turno, certo? Me corrija se eu estiver equivocado, mas defendeu e apoiou a reeleição do então presidente Bolsonaro, até por estar afiliado ao Republicanos, partido que estava na coligação de Bolsonaro, e também apoiou a reeleição de Casagrande aqui no governo estadual. Agora, como é que fica essa relação? O senhor continuará sendo um aliado do governador Casagrande lá em Brasília, mesmo estando aí num partido que não pertence à base dele? A bancada federal ela tem um papel muito importante. E isso aumenta a nossa responsabilidade com o povo, não só de Cariacica, mas o povo capixaba. O Renato, em uma ordem de serviço que nós tivemos lá em Rio Marinho, em Cariacica, ele falou assim: Clério, o Messias é 50% Cariacica, mas os outros 50% eu quero que me ajude em captação de recursos junto ao governo federal. Então, eu não vejo nenhum problema, Vitor, em seguir, né, esses passos do Euclério, em estar mais próximo, né, do governo do Estado. Você bem afirmou, no primeiro turno, né, nós assumimos mais uma neutralidade, tanto na campanha nacional quanto estadual, porque tanto o governo do Estado, tanto o presidente da República, eles teriam duas chances, primeiro e segundo turno. No nosso caso, nós só tínhamos 2 de outubro para poder sobreviver. Se desse errado dia 2 de outubro, eu não poderia contribuir muito, né, tanto em um projeto quanto o outro. Mas o Renato, ele tem um trabalho aprovado, tanto que as urnas, né, o reconduziu, né, para esse segundo... renovou o mandato dele, né? E agora a gente, o que puder fazer, né, quanto deputado federal, para somar a sua gestão, compreendendo também, hoje nós temos no nosso partido, né, o ex-presidente da Assembleia, que é o Éric Musso, né, que assumiu a presidência do Republicanos. Então, o Republicano tem um papel importante, tem uma responsabilidade muito grande com o povo capixaba e com o povo brasileiro. Para encerrar esse ponto, eu estou insistindo nisso porque, se eu entendi corretamente, sua ligação e a sua aliança com o governo Casagrande se dá muito mais por conta e por intermédio do prefeito Euclério Sampaio, que é um grande aliado do governador, muito mais do que por uma questão partidária, já que o seu partido Republicanos não está na base do governo Casagrande. Euclério é um grande líder, né, como eu acabei de falar, né? Euclério forma lideranças. E a minha relação com o governador, sim, passa pelo grande líder que é Euclério Sampaio. Apesar de ter, claro, a gente olhar para o Estado do Espírito Santo e ver que o Estado desenvolveu, gerou emprego, gerou renda, enfim. E é isso, mas passa sim por Euclério Sampaio. Ok, deputado. A gente está indo para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para a segunda e última parte dessa conversa, essa entrevista com o deputado federal Messias Donato, do Republicanos. Demora não, que é rapidinho.